Olá pessoal, então vamos para dar continuidade no curso Linux Profissional. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de hardware, né? É uma das partes mais chatas em que o pessoal fala, né, no que diz respeito ao uso do Linux, porque geralmente o pessoal não sabe, né, onde que estão os hardwares, por exemplo, etc. É diferente um pouquinho do Windows, porque no Windows eu tenho um tratamento de hardware diferente. É um cara que trata mais os drivers, por exemplo, não que o Linux não trate também os drivers, mas o local onde esses caras estão instalados fica um pouquinho diferente, né? E a galera acaba tendo essa dificuldade. E a questão da instalação também, tá? A instalação é muito importante para esse quesito de hardware. Se você é iniciante, eu recomendo que você procure distribuições amigáveis, né? Para que você possa ter os seus drivers instalados, tá? Automaticamente, né? Caso contrário, você vai procurar no site do fabricante, por exemplo, a instalação do mesmo. Vale lembrar também que não são todos os sites de hardware, tá? Ou seja, o fabricante de hardware, por exemplo, que disponibilizam o driver para Linux, tá? Então o tratamento de hardware vai desde a compra do seu computador ou notebook, tá? Até o site respectivamente, tá? Então dentro do kernel, que claro, como falei para vocês, é um núcleo do sistema, eu encontro várias características do nosso carinho do Linux, tá? Principalmente todos os dispositivos, tá? E todos eles são representados por arquivos, então tudo no Linux é um arquivo. Então um dispositivo também tem um arquivo correspondente, tá? O local onde são encontrados os dispositivos, tá? É o /dev, que significa /devices em inglês, tá? Dentro desse diretório você vai encontrar uma série de arquivos, todos eles representam uma parte do computador. Então tá aí, dentro do /dev, o diretório principal, como apresentei para vocês, fica todos os dispositivos que representam o nosso computador, tá? A interação com esses arquivos, aí eu faço as leituras respectivamente, tá? Sobre os drivers, sobre os dispositivos posteriormente, tá? Processar estes pedidos e retornar as respostas controlando os sinais enviados dos dispositivos. Por exemplo, comandando a placa de vídeo para o monitor, tá? É um exemplo. Aí eu posso visualizar, tá? Todos os dispositivos dentro desse diretório, seja o mouse, teclado, etc. Tá? Praticamente tudo na máquina é tratado como sendo dispositivo e pode ser encontrado no /dev, ok? Com exceção da interface de rede, que é tratada separadamente e ela não está no /dev, tá? É uma característica importante, porque o Linux trata a placa de rede com um cara diferente. Já é uma dica que eu já falo para vocês no que diz respeito que o Linux é muito bom em rede, porque ele trata as características diferentes a nível de kernel, de núcleo, tá? Dentro do diretório /dev, eu tenho um file system de dois tipos, né? O dev file system e o dev. O dev FS, que é file system, é mais antigo e foi substituído por o dev, tá? Eu vou mostrar para vocês alguma diferença sobre isso aí. Uma diferença entre os dois é que o dev FS, o mais antigo, os arquivos são criados uma única vez, tá? Não importando se eles estão disponíveis na máquina ou não. E os dev, que são os núcleos mais atuais, são criados de acordo com a disponibilidade e com a demanda, tá? Provavelmente o seu Linux, se você está tratando o curso agora conosco, você deve ter percebido, tá? Ou vai perceber na verdade, que ele trata tudo como o dev, tá? Que é melhor. A partir do momento que ele é necessário, ele cria, tá? O diretório contém apenas arquivo de dispositivo para hardware presente no computador, ok. Outra característica muito bacana do dev é que o sistema não é obrigado, tá? Não é carregado, perdão, demasiadamente, como falei para vocês. Se eu necessito, eu abro. Se eu não necessito, eu seguro. É muito importante, então isso dá mais rapidez para a gente, tá? Os arquivos são criados de acordo com a necessidade do dispositivo, além de ter uma configuração /etc/udev, tá? Onde tem aí, como falei para vocês, dentro do /etc são os arquivos de configurações e o dev está dentro do /etc. Como trata de configuração de dispositivo, está em outro diretório, tá? Dentro do dev eu encontro arquivos especiais, tá? Eu vou ter que mostrar esses arquivos para vocês aqui também. Por exemplo, o arquivo de bloco, são transferências de arquivos em HDs, por exemplo. Eu tenho o character, que é comunicação entre mouse, terminais, etc. Arquivo do tipo FIFO, arquivo do tipo socket. O FIFO, first in, first out, comunicação de processos. E o socket
usado para criar pontos de comunicação baseado em rede. Tá? O mais comum para monitorização são, claro, os blocos, como com os blocos do HD, por exemplo, defragmentação de disco, etc. Ele trata como se fossem os bloquinhos, pois ele interage com o dispositivo de entrada e saída de informações. Exemplo desses dispositivos IDE conectados à máquina, por exemplo, tem o /dev, /HDA. Vou abrir o terminal aqui para vocês, para ilustrar um pouquinho sobre o que ele está dizendo aí. Eu vou aqui entrar com o root. Eu tenho o /dev, ok? E eu tenho vários dispositivos tipos especiais que vocês podem ver aí, tá? Um bom comando para você já descobrir quais os dispositivos conectados na sua máquina, você pode usar df, disk free, né? -h para mostrar para vocês em medidas de mega e de gigabytes, tá? Então tá aí, ó, df-h, mostra o espaço em disco, por exemplo, vai visualizar para mim os espaços, e eu também encontro o meu disco aqui, tá? Eu tenho 77 GB, 46 GB usados, eu tenho o /dev/sda2. Então no meu notebook, que eu estou fazendo as aulas para vocês, eu tenho um disco SATA, né? SDA2, tá? É a segunda partição do disco SATA, tá? Aqui do diretório principal. E assim sucessivamente. Se você não sabe qual é o seu diretório, se respeita ao seu HD, use o comando df-h. Você pode usar o comando também cfdisk, tá? Cfdisk vai mostrar para você todos os carinhos, tá? Conectados no que diz respeito ao seu HD, tá? Você pode perceber aí, ó, tem o SDA1, 2, 3, 4 e 5 e alguns espaços livres que acabaram sendo criados aí pela unidade de partição, que é apenas 1 MB. Então aqui eu já sei que eu tenho o disco SATA, tá? E como é que eu encontro esses caras? É só perceber que aqui, por exemplo, ls, -l, que eu já mostrei nas últimas aulas, SDA asterisco, vai mostrar para mim todos os arquivos e diretórios que começam com SDA, tá? Listar e mostrar os detalhes. Pronto, tá aí, ó. As 5 unidades que eu acabei de mostrar para vocês no comando cfdisk estão aí. E o tipo, disco, tá? Respectivamente, e seus diretórios. Como eu mostrei para você, meu diretório principal é o SDA2, tá? Eu posso dar um cat aqui em SDA2, ó, por exemplo. É loucura isso, né? Porque ele vai tentar ler meu HD inteiro, como eu falei para vocês. É tudo baseado em arquivo. Se eu der um cat direto no meu HD completo, isso aí vai demorar muito. Vou até cancelar aqui para vocês. Por quê? Porque ele vai ler meu arquivo inteiro. Eu não posso também visualizá-lo, né? Posso até tentar visualizá-lo, só que vai demorar muito. E claro, ele já me trava nisso aí, nem um arquivo normal. Eu posso fazer isso em algumas distribuições antigas também. E continuando, eu tenho dispositivos EDE, que eu falei para vocês. Os SCSI SATA e USB são numerados dessa forma, como a gente acabou de ver. /dev, SD, letra e número. Se houver um HD SATA conectado à máquina e mais nenhum outro dispositivo que utilize SCSI, por exemplo, sua utilização deve ser /dev/sda. É a mais comum, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Tá aí o diretório /dev. Vou limpar aqui. Tá aí. Esse diretório também atual no /dev. Você pode perceber que a colorização dos arquivos é diferente, porque trata-se de arquivos de dispositivos, ou arquivos especiais. Aí eu preparei uma imagem aqui para você entender como o Linux separa, tá? Aqui você pode ver a placa-mãe, certo? E essa placa-mãe, subsequente, tem vários dispositivos, IDE, SATA, chipset, os POCs, né, os CUSIs, a memória e os dispositivos USB, por exemplo. Vendo essa ilustração, fica fácil para mim. Isso aqui é uma placa genérica, tá, gente? Olha as nomenclaturas utilizadas aqui. O cabo flat, por exemplo, eu tenho 2 entradas de cabo flat. Eu vou falar um pouquinho de hardware, porque de certa forma estamos tratando de hardware. Eu tenho, por exemplo, a primeira entrada do cabo flat lá na pontinha é o HDA. A segunda é o HDB. A terceira é o HDC. E a quarta é HDD. Então, se eu tiver conectado aqui esses cabos flash conectados para conectar os HDs, ele vai tratar dessa forma e dessa nomenclatura. Se eu tenho o dispositivo SATA conectado, que é o cabinho vermelho, né, ele vai tratar da mesma forma, A, B, C e D, tá? De acordo com a placa que você tem. Geralmente as placas tem 2, né, mas tem placa que tem 4.
Se a placa tiver 8, 10, 15, ele vai tratar da mesma forma com as letrinhas, tá? Se tiver mais de 26, que é o nosso 25, 26, que é o nosso alfabeto, por exemplo, ele vai colocar AA, BB e assim sucessivamente, que é muito raro isso acontecer. E claro, os dispositivos USB são tratados parecido com o SATA, tá? SDE e STF, por exemplo, tá? Para a gente ver a manipulação em tempo real dos arquivos, vamos conhecer um pouquinho. Pensa junto comigo. Se eu tenho todos os arquivos baseados em um diretório e esse arquivo dentro do diretório IDE são correlacionados ao dispositivo do hardware, eu posso visualizar diretamente o que esse hardware tem, porque afinal de contas ele é um arquivo, tá? Como eu falei para vocês, como eu acabei de mostrar para vocês, eu usando o CAT para o HD. Mas e se eu usar o CAT para o arquivo de mouse? Como eu falei para vocês, um arquivo mouse, né? Por exemplo, barra input, né? Ah tá, eu já estou dentro do diretório input, tá? Eu vou visualizar aqui, pronto, eu tenho vários arquivos aqui. Um deles é um cara chamado mouse 0, ou seja, é um arquivo de mouse. Se eu tentar visualizar esse cara aqui com Enter, por exemplo, vocês percebem que não mostrou nada. Mas se eu mexer o mouse, olha só que bacana, ele visualiza o arquivo. Estou provando para você que no Linux tudo é baseado em arquivo, tá? E também os dispositivos. Se eu mexer o mouse para a esquerda ou para a direita, ele vai automaticamente preencher esse arquivo, que é enviado automaticamente também, é claro, para o hardware e subsequente para o dispositivo de saída. A entrada que eu estou fazendo com o meu dedo é enviada para o arquivo, que subsequente é enviado para o dispositivo de saída, processamento. Vou dar Ctrl C para sair aqui. Aí eu paro, posso mexer o mouse normalmente e ele para de visualizar. Você pode fazer a mesma coisa com os seus HDs, por exemplo. Só para provar que, claro, é um arquivo o dispositivo. No Linux, a divisão de sistemas de arquivos é representada por HDA 1 e HDA 2, dependendo das partições, tá? Ou seja, a primeira partição do disco IDE, a HDA, é representada por 1. A segunda partição é representada por 2 e assim sucessivamente, tá? Olha esse exemplo. Eu tenho o Master Boot Record, que é MBR, que é a entrada principal dos HDs. Eu tenho dois primários, partição 1, HDA 1, partição 2, HDA 2, partição 4 e assim sucessivamente. Mas eu percebo que aqui eu tenho primário e eu tenho a estendida, ou seja, que dentro dela eu tenho subdivisões. Isso é muito comum nos HDs no dia de hoje, tá? Na imagem vocês estão vendo tipo HDA, mas claro, pode ser SDA, que equivale ao SATA. É muito comum eu criar uma partição estendida e dentro dela criar subpartições. E eles são, de certa forma, na sua nomenclatura, da mesma forma com qualquer uma outra, tá? HDA 4, 5, 6, 7 assim sucessivamente. Vamos, por exemplo, para conhecer o tipo de HD, partições e seus respectivos nomes, que é Universally Unique Identifier, que é UID, use o comando blkid, tá? blkid. Vou dar um name aqui, como você já viu os manuais. Aí, ó, Locate and Print Block Device Attributes. Aí que eu vou mostrar para vocês os blocos do seu HD. Depois você dá uma lida nesse cara aí, tá? blkid, por exemplo. Pronto, eu vou subir aqui um pouquinho. Ele vai mostrar para vocês. Eu tenho vários arquivos aqui de loop, por exemplo, que é temporário. E eu tenho os meus principais aqui, que são as minhas partições. Olha só, vocês podem ver que eu tenho uma partição principal, eu tenho partição de dados, uma partição que eu chamo de cópia de segurança, que eu tenho aqui uma partição específica para guardar os arquivos mais seguro, e assim sucessivamente. Eu tenho nomenclaturas e etc. Todos eles. É muito bacana conhecer as nomenclaturas, que se você quiser trabalhar com montagem de HDs, por exemplo, etc. no Linux, você vai ter que conhecer todo o seu Universal Unique ID, tá? Identificação única e universal, que esse é esse nome aqui, tá? E o tipo dela, que é estendida ou swap, tá? Todo HD ou partição, tá? Tem seu tipo de sistema de arquivos. Vamos falar sobre ele já já.
Ou eu posso usar, por exemplo, -ls barra dev barra disk by -uuid da mesma forma, tá? Mas se você quiser visualizar os outros dispositivos que você tem, tá? Por exemplo, USB, ls, USB. Para ficar fácil de lembrar, lembra do comando ls para fazer a listagem, ok? Simples, se comando ls lista para mim todo o conteúdo de uma pasta atual, se eu quero listar USB, eu começo com ls e coloco o que eu quero, ls USB. Pronto, tá aí. Ele vai listar para mim todas as entradas USB que eu tenho. Eu posso usar o ls SCSI. No meu caso aqui eu não tenho o SCSI, então não visualiza para mim. Eu posso listar o ls PCI, tá? Pronto. Ele listou para mim todas as interfaces PCI, tá? Que da minha placa-mãe tem. Olha que bacana. Outro comando importante é o comando demesg, tá? Porque eu posso ver as informações dos sistemas localizadas no arquivo /var log message. Eu tenho cat var log message, por exemplo, ou então eu tenho o demesg, tá? Olha só, eu vou dar um tail, por exemplo, que fica mais fácil para mostrar só o final do arquivo /var log message, tá? O message, se você tem uma distribuição antiga no Linux, ele vai visualizar para você, tá? Se você tem uma distribuição mais nova, você não vai usar o message, você vai usar o syslog, tá? Pronto, que é a mesma coisa hoje. Ele visualiza para você todas as entradas do HD e assim sucessivamente. Na verdade, o syslog, como também o message das distribuições mais antigas, é um cara que você tem que trabalhar muito com ele, principalmente na questão de segurança, porque ele visualiza todas as entradas, saídas e informações do seu sistema, tá? Então, muito cuidado e sempre de olho nesse arquivo de log aí. E nesse arquivo de log eu posso perceber as montagens dos arquivos, por exemplo, olha só. Olha só. Eu tenho aqui que eu acabei de abrir o arquivo que tem as aulas, que é esse PDF, esses slides, que está aqui no meu HD, que foi montado, /mnt é o diretor de montagem. Eu tenho o ID, identificação única do meu disco, e eu tenho todo o caminho da aula. Então eu já sei todo o caminho, respectivamente, para tratamento de arquivos nos meus HDs. Tá? Vai lembrar que eu usei o syslog. O syslog é das versões mais novas, usa o syslog. Nas versões mais antigas você pode usar /message. Lembrando, claro, que nas configurações você pode colocar também o message para funcionar da mesma forma. Mas eu não vou mostrar para vocês, porque o syslog e o message é praticamente a mesma coisa. Algumas distribuições, antigamente, eu tinha que montar o CD-ROM, né? Todas as vezes que eu tinha que colocar o CD, por exemplo, no meu HD, no meu CPU, eu tinha que montar o CD, por exemplo, né? E para montar, eu colocava o CD, e colocava /media, por exemplo, /cd-rom. Ele montava para mim, tá? Se você ainda tem CPUs antigos, você tem que montar e desmontar, respectivamente, os seus dispositivos. Coisa que é muito rara atualmente. Se você precisar montar o seu CD, o seu CD-ROM, no meu caso aqui, use o comando mount para fazer a montagem, e ele só vai abrir o CD se você fazer o comando de mount para desmontar, tá? Antigamente era uma luta muito grande a gente colocar o CD-ROM, tirar o CD-ROM, porque todas as vezes nós tínhamos que ir para o terminal, tá? E o CD não abria, a não ser que você desligasse o computador, e aí ele abria posteriormente. Mas no sistema ele não abria a bandeja do CD-ROM enquanto você não fazia a desmontagem, tá? Que é o comando mount, tá? Então, se você está usando os computadores antigos, use o comando mount para montar o seu CD-ROM, para visualizar, e o comando mount para desmontar e você retirar o CD, por exemplo, tá? Isso equivalia também aos USBs antigamente, tá? E claro, os disquetes. Mas hoje é tudo automático, fica só essa ilustração. Nessa próxima aula, nós vamos tratar respectivamente as questões do HD, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Certo, pessoal, vamos continuar aqui. Estamos falando sobre tratamento de hardware. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente fazer alguns comandos para tratar os nossos discos, nossas partições, tá? Lembrando que, tá, os comandos que nós iremos fazer aqui, eu não recomendo que você faça diretamente no seu HD de trabalho, tá? Crie uma partição, por exemplo, que você possa trabalhar, ou você cria uma máquina virtual, por exemplo, etc, para fazer os trabalhos, tá? Eu vou dar uma dica para você a respeito sobre isso. Por exemplo, eu vou criar uma máquina virtual aqui com Linux. Vou botar aqui Linux para a gente fazer os testes, para mim não
para ficar bacana a utilização da nossa aula. Eu vou colocar 32 bits aqui, que eu acho que é 32 bits o easy que eu vou usar para vocês. Aqui esse 2 MB tá bom, vou criar um disco de 8 GB mesmo. Ok, bacana, vou usar as configurações. E o ISO de instalação que eu vou usar vai ser um ISO que eu vou mostrar aqui para vocês, é muito bacana, que é o Phoenix, tá? Aqui tá a versão antiga, né? Phoenix sempre a versão 1.03. Vou dar OK aqui. E o Phoenix, eu quero falar um pouquinho do Phoenix para vocês. O Phoenix é uma distribuição pequena. Vocês podem ver aqui que tá a versão 111, né? 1.11 é a versão mais recente, estou com a versão 1.03, não tem problema. É uma distribuição pequena, simples e rápida, não instalável praticamente, para você fazer com os testes, tá? Custa só 160 MB, não vem com interface gráfica, não vem com nada, é só linha de comando mesmo. É ótimo para você testar os comandos diretamente, tá? Lembrando que ele não é instalável, então todas as vezes que você desligar, claro, ele volta ao estado natural. E eu vou usar essa distribuição aqui para fazer os testes com vocês, tá? Para fazer os comandos respectivamente, para não acabar com o meu HD aqui. Aí, já estou abrindo ele. Ele é muito rápido porque é pequeno. Pronto, tá aí. Eu já tenho um Linux pronto para ser utilizado, tá? De forma bem rápida e intuitiva, tá? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá nos slides para visualizar para vocês aqui algumas coisas. Aqui eu estou dizendo os slides para a gente trabalhar com HD. Tome muito cuidado. Vamos aprender como funcionam alguns comandos práticos para a gente ilustrar e trabalhar com o nosso HD, tá? O primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é o comando fdisk, tá? Para visualizar informações do HD mesmo. Por exemplo, está aqui o fdisk. Lembrando sempre que você pode usar o comando main, todos os comandos que eu estiver passando, para você ler o manual como a gente aprendeu nas últimas aulas, tá? Então, fdisk, que é tratamento de disco. Eu tenho /dev. Opa, cadê? Aqui tá aqui o barra SDA, por exemplo. Ok. Ele fala para mim. Aqui eu tenho uma tabela de partição do tipo DOS, né? Não está montada ainda, por exemplo, mas eu posso trabalhar em cima dela, tá? Eu posso dar o M aqui para um helper. Pá. Ok, ele visualiza para mim tudo que eu posso fazer com essa partição, tá? Interessante trabalhar dessa forma que é mais seguro pra gente, tá? Ou eu posso usar o comando cfdisk, é bem mais intuitivo, tá? Se você não puder usar o terminal dessa forma aqui, como eu estou usando, o comando cfdisk, o comando fdisk, você pode usar o cfdisk. Então, só para repetir, fdisk trata o disco e tem linhas de comando, e o cfdisk é uma interface mais intuitiva para trabalhar com o disco, tá? Você pode perceber que eu abri ele aqui, tá? Deixa eu abrir a tela inteira aqui. Ele tem uns menus aqui embaixo, onde eu posso criar novas partições, etc. A partição que eu tenho está aqui, não tem nenhuma partição criada. Eu posso criar uma nova partição aqui embaixo, me acompanha aqui embaixo, ó, nova. Ele pergunta se é primário ou se é lógico, aqui embaixo. Eu quero primária. Ele pergunta o tamanho total. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 GB. Opa! Primário. Primário, ok. Eu vou colocar aqui 8 GB, por exemplo. Ele pergunta se quer seja bootável ou não. Eu vou colocar sim, bootável. Ok. Eu vou pedir para ele escrever, tá? Ele pergunta se eu realmente quero as opções. Eu vou botar yes. Pronto, você pode perceber que lá em cima ele colocou SDA1, tipo boot, primária Linux, tá? Automaticamente. Eu posso colocar outro tipo, no menu aqui embaixo, tipo, type. Eu tenho vários outros, opa, deixa eu voltar lá. Vários outros tipos que eu posso utilizar. FAT, por exemplo, do Windows e por aí vai. Sim, no Linux eu posso criar partições Windows. Em algumas distribuições eu posso até recuperar partições Windows, tá? que estejam corrompidas, tá? E como você pode ver aqui embaixo, o tipo 82 é o tipo Linux, por exemplo, swap, que ele selecionou aí. Não é o nosso caso, tá? Mas o nosso caso aqui, por exemplo, que eu recomendo que você crie, é Linux EXT4, tá?
Pronto, saí aqui. Tá aí uma partição criada. Eu vou dar um quit aqui. Tá? Ok. Vou dar um fdisk agora. Aquele comando que eu dei anteriormente para vocês. Ele já não mostrou aquela mensagem que agora tem algo criado em help. Ele mostra as opções posteriormente para mim. Tá? Olha só, bacana o tratamento. É simples e direto. Eu tenho as visualizações mais intuitivas no CFDisk. Tá? Mas eu posso fazer montagens diretas. Tá? Pedir para ele montar direto o ponto de montagem das minhas partições. E automaticamente convertê-las para o formato que eu quero. Eu tenho aqui, ó, MKFS, que é a abreviação de Make File System. É o comando que eu posso fazer os pontos de montagem de acordo com o tipo dos arquivos respectivamente. Tá? Eu tenho ST2, ST3, que são os tipos de sistema de arquivos que o Linux tem. E antes de você usar os comandos, olha só, para a gente conhecer o que é o 2, o 3 e o 4 que tem hoje em dia, né? Eu preparei uma imagem aqui onde a gente pode perceber a diferença de um e de outro, tá? Por exemplo, o ST2, ele pode ter como um único arquivo, tá? Até 2 TB de tamanho, ST3 também, e o ST4 até 16 TB, um único arquivo, tá? Então já fica muito bom utilizar ST4, embora você não vá utilizar com muita frequência arquivos desse tipo, tá? Tamanho máximo do sistema, do arquivo do sistema. No ST2 eu tenho 32 teras, ST3 32 teras e o ST4 1 exabyte praticamente, né? Então é acima do tera. É bom utilizar ST4. O Journaling, que é uma característica de backup, por exemplo, não está disponível no ST2 nem no 3, mas está no 4, tá? Mas você pode desabilitá-lo. O que é o Journaling? É uma técnica de restauração de arquivos muito importante, é muito bacana e já vem habilitado por padrão. Número de diretórios que podem ter, sim, no ST2 e 3 eu tenho um número de diretórios máximos, mas no ST4 é ilimitado, tá? O checksum do journal, ou seja, a verificação de integridade do disco, do backup, eu só tenho no ST4, e vários tipos de bloco, né? Multibloco eu tenho no ST4. Então, só para vocês terem uma ideia, dependendo do tipo que você for usar na sua empresa, no seu computador, etc., você pode escolher um tipo de partição específica, tá? Mas eu sempre recomendo utilizar hoje em dia o ST4, tá? Voltando lá ao nosso carinha aqui, MKFS, certo? E ele tem várias opções, ó, ponto .xt2 /dev SDA1, por exemplo, ok? Ele pergunta para mim se realmente quero que esse cara seja feito, etc. E já manda bala, tá? Na verdade nem pergunta, já vai direto, né? Já criou direitinho porque não está sendo usado, né? Fica fácil assim. Eu posso criar ST3, por exemplo. Opa, a tela não me permitiu, deixa eu baixar aqui. Pronto, tá aí, tá criado. Se eu der um df-h, eu vou perceber que não está montado aqui, né? Deixa eu usar aqui, esse é o do boot. Se eu usar o CFDisk, vou visualizar para mim. Tá aí, ó, tipo ST3 que eu acabei de criar, ó, FS Type ST3. Tá? Deixa eu abrir a tela cheia para ficar melhor. Pronto. Mas eu quero criar ST4 da mesma forma. MK ST4, o nome da partição que eu quero, tá? Ele já cria para mim automaticamente, vocês perceberam? CFDisk, Enter. E eu tenho aqui em cima tipo sistema de arquivos ST4 com journaling de backup, etc. Vocês perceberam que é rápido, tá? Por quê? Porque essa partição ela não está sendo usada, tá? Por exemplo, se eu der um df-h aqui, eu percebo que não está sendo usado no sistema. É como se eu tivesse o pendrive para utilizar esse cara, tá? E vai lembrar que isso que eu estou fazendo também você pode utilizar /dev USB, por exemplo, /dev SDA. SDA é o número, respectivamente, do pendrive e fazer as formatações respectivamente. Esse comando mkfs vai lembrar que esse cara aqui ele monta o sistema de arquivo no Linux e formata também. Muito cuidado na sua utilização, tá? Se você não tiver seguro na hora de utilizá-lo, tá? Aí você pode ver, eu montei aqui, tá aqui um exemplo. Eu posso usar o tracinho T para visualizar melhor para mim, tá? Tracinho T que tá aqui, ó, traço T, tá? Mas eu posso colocar direto também
como o comando direto, como eu mostrei para vocês, tá? mkfs.xt2 ou então traço T xt2. Dentro do arquivo fstab podemos criar partições manualmente, tá? Esse aqui eu já posso mostrar no meu terminal aqui. Eu vou abrir o arquivo etc fstab. Que arquivo é esse? É o arquivo onde contém as tabelas de partições do ponto de montagem do meu sistema. Eu posso perceber que quando o HD é inicializado no meu sistema operacional, ele cria pontos de montagem automaticamente. Isso é importante para mim, para não ficar toda vez montando e desmontando, montando e desmontando. O Windows faz isso de maneira transparente e no Linux da mesma forma. Onde ficam esses pontos de montagem? Fica nesse arquivo aí, onde eu tenho a identificação única, o tipo dele, os erros que podem acontecer, etc. Toda a sintaxe desse cara você pode encontrar aqui, ó, tá? Sistema de arquivo, ponto de montagem, o tipo, algumas opções, dump e senhas, por exemplo, se for ponto de montagem de rede, tá? Isso aqui é muito bacana, você dá uma estudada sobre esse arquivo fstab, para você entender um pouquinho, tá? Sobre as tabelas de partições, tá? Se eu for parar para falar um pouquinho disso aqui, praticamente eu vou levar muito tempo para passar para vocês, tá? Como esse curso é intermediário e inicial, você pode estar estudando posteriormente sobre isso aí, no guia foca, por exemplo, etc. Mas é muito simples o ponto de montagem e eu já estou dando a sintaxe, tá? É só tomar cuidado direitinho e fazer esse ponto de montagem. Primeiro, o semi do arquivo, depois o ponto de montagem, a barra, o diretório principal, o tipo, tá? Você pode usar algumas opções nesse caso aqui, mas se nem quiser utilizá-las, se você quiser, que são opções extras. Tá? Então aqui eu tenho todos os pontos de montagem no fstab, tá? E eu posso criar MK e swap, ou seja, criar memória swap. Se você não conhece o que é memória swap, por exemplo, é memória que ajuda a memória física do computador. Eu tenho memória física e memória virtual. O swap é memória virtual. Como eu falei nas primeiras aulas, na questão de instalação do seu sistema, se você tiver até 4 GB de memória, crie uma partição swap, tá? Do tamanho da sua memória física, para que o seu sistema possa também utilizar a memória física e virtual durante o uso, para melhorar e dar estabilidade ao seu sistema. Como é que eu crio? MK swap e a partição respectivamente. Dentro do fstab, eu posso criar manualmente também o swap. Tá? Para alteração de layout de teclado, por exemplo, eu posso encontrar esse cara aqui, ó. Se você tiver dúvida, por exemplo, do layout do teclado, etc., nano/etc, default, keyboard. Pronto, aí, ó. Todo o drive que diz respeito ao meu teclado, tá? Se você quiser automaticamente montar e configurar o seu teclado, você vai usar esse comando aqui, tá? Que monta um mapa do teclado, o modelo ABNT2 do Brasil e outra variante ABNT2. Ou simplesmente dpkg configure keyboard configuration. Como vocês viram aqui nesse meu sistema aqui, o Phoenix não vem com português, né? O teclado está errado aqui, não tem o C cedilha, por exemplo. dpkg configure keyboard configuration, tá? Preciso dar uma autorizada nele. Na verdade, esse cara não pode ser utilizado porque a distribuição não tem, né? Não está instalado, né? Mas distribuição baseada em Debian, que não é esse caso aqui, não está instalado, né? Mas se eu for analisar aqui o meu Linux, que é baseado em Debian, sim, que burro. Pronto, aí ele mostrou pra mim, tá? Como essa distribuição não tem instalado o pacotinho, ele não reconfigurou, tá? Tem que fazer a instalação. Mas nesse caso aqui, você percebeu, ele já mostrou pra mim, tá? Nesse caso aqui,
Deixa eu ver se esse meu Linux, esse Linux aqui tem a rede está direitinho. Tá? Ok, né? Testar a rede. Ok. apt-get, né? apt-get update. Ah, ok. Como a distribuição antiga, não funcionou o apt-update direto, né? Eu tenho que usar apt-get update. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí nas instalações posteriores. Pronto, é só fazer a instalação posteriormente, tá? Mas eu vou falar sobre essa questão de instalação nas próximas aulas. apt-get install. Tá muito antigo, não tem esse pacote de configuração, tá? Então, quando você for baixar o Phoenix, baixa a última versão, tá? 1.11 para você ter esses pacotinhos mais atualizados, tá? Como eu já tinha ele aqui, eu não precisei baixar. É só um detalhe, né? Ok. Aí eu passei alguns comandos aqui para você ir testando, né? Todos os comandos que eu passei para vocês. Por exemplo, eu tenho para você conhecer o comando de montagem, o comando mkfs, o comando ifstab, né? O diretório onde o arquivo, perdão, onde contém os pontos de montagem, o df-h, para a gente dar um cat em mstab, por exemplo, para conhecer. Opa, vou tirar isso. Só posso desligar isso aqui. Por exemplo, cat/tc. Deixa eu tirar aqui. Opa, ms. Ó, não tem nas sistemas mais atuais. Ok, se a sua tiver ok, tente visualizar para ver que é o ponto de montagem especial. /tc monts. Não tem, só as distribuições mais antigas também. E você visualizar os cat e swaps. Não tem também, só as distribuições antigas, tá? Então esses três comandos aqui são pontos de montagem antigos. Se sua máquina tiver, beleza, tá? Mas todos eles estão no fstab. Aqui o etc stab é criado automaticamente quando o Linux é instalado. Então você pode ter certeza que o fstab tem alguma coisa se você tem um Linux instalado aí, tá? Procure conhecê-lo bem. Certo, pessoal? Então é isso, terminamos o módulo de tratamento de hardware. No próximo módulo vamos falar um pouquinho sobre compactadores, né? Descompactar, compactar, etc. Que muita gente tem dúvida, entre em contato conosco. Em compactar, descompactar, baixa arquivo de instalação compactado.tar.gz, o que é .tar, o que é .gz, o que é .zip, o que é .7zip, etc. Alguns arquivos comuns nós vamos aprender, porque no mundo Linux eu preciso aprender sobre compactadores. Até isso, pessoal. Qualquer outra dúvida, você pode responder no nosso chat. Aí nós estamos aí, sempre. Até mais, até o próximo módulo.